O LEO, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia, é um espaço que congrega médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, com ampla experiência em clínica e pesquisa nas áreas de audição, laringologia e voz. O LEO fica na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. As linhas de pesquisa atualmente vigentes no LEO são otologia e cirurgia, antioxidantes e otoproteção do sistema auditivo, implante coclear, deglutição e disfagia, filtragem Capstrel da qualidade vocal de surdos usuários de implante coclear, uso do laser na terapia de voz, doenças degenerativas e envelhecimento vocal e da laringe, e aperfeiçoamento da performance comunicativa. Oi, eu me chamo Maria Luísa Queiroz, faço parte do projeto de iniciação científica do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia e hoje eu e a Andressa vamos entrevistar especialistas da área de otorrinolaringologia e fonoaudiologia para tirar algumas das dúvidas mais corriqueiras sobre o Covid-19 dentro dessa área. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, causada pelo vírus RNA SARS-CoV-2. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento tivemos mais de 500 mil mortos e mais de 17 milhões de infectados por coronavírus. Dentre os principais sintomas da doença estão febre, dor de garganta, tosse seca, cansaço, perda de paladar ou olfato, podendo ter manifestações mais graves como o acometimento dos pulmões e possível óbito, decorrente principalmente das respostas do organismo ao patógeno, numa chamada de tempestade de citocinas. Os grupos de risco incluem pessoas idosas e com comorbidades. A vacinação já está em andamento. Vacinas como Coronavac, AstraZeneca e Pfizer estão sendo aplicadas no Brasil e o país aguarda por novas fabricantes. A vacinação tem comprovadamente reduzido o número de mortes nos grupos vacinados. O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia tomou a iniciativa de entrevistar especialistas para esclarecer algumas das dúvidas mais corriqueiras relacionadas à doença. Dentre os nossos entrevistados estarão o Dr. André, especialista em otologia, o Dr. Márcio, especialista em olfato, a doutora Luciani, que irá abordar o tema de disfagia, e o Dr. Eduardo, que irá falar sobre a voz. Estamos aqui com o Dr. Márcio Nakanishi, doutor em otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP, fellowship em rinologia pela GK University School of Medicine, Tóquio, pesquisador associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e responsável técnico do Serviço de Otorrinolaringologia do Complexo Hospitalar Santa Luzia, Redidor, Brasília. Então, vamos aqui a algumas das perguntas mais feitas, acho que é a curiosidade de muitas pessoas em relação às consequências que o coronavírus tem para o nosso olfato. Uma delas, a primeira delas, é quanto tempo após a infecção os sintomas de perda de paladar e olfato começam a surgir? Normalmente, a característica, né, da perda do olfato provocado pelo Covid, ele já se instala nos primeiros dias, né, da infecção pelo coronavírus. Então, pode existir um pródromo aí, você ter pego contato com a pessoa que testou positivo, por exemplo, numa segunda-feira. Logo na terça-feira você já pode acordar com anosmia súbita, que é a perda súbita do olfato, né? Mas isso pode variar aí entre 2 a 3 a 5 dias, né? Mas em média, em 2 dias você já pode ter essa perda do olfato deflagrada, como, às vezes como único sintoma. Às vezes você nem está sentindo outros sintomas gripais, mas você acorda e de repente perde o olfato. Um paciente que está com perda de olfato está necessariamente com Covid? Não necessariamente com Covid, né? Então, não só o coronavírus pode provocar perda do olfato, mas existem outras causas que levam uma pessoa a perder o olfato. Inúmeras doenças, desordens, cirurgias podem fazer a pessoa perder o olfato, né? E as causas principais, 85% são causadas das perdas de olfato por rinites, né? Infecções das vias aéreas superiores, aqui listadas sim o coronavírus, e o traumatismo craniano, né?
Outras causas que levam a doença são as chamadas doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e o Alzheimer. Então, existem outras causas mais raras, que são doenças aí são tumores, a parte de doenças genéticas, que a pessoa nasce sem já o bulbo olfatório, e são bem mais raras. A mais comum são essas aí. Né? Doutor, outra pergunta muito frequente é por que e como o coronavírus causa essa perda de olfato e paladar? Então, o coronavírus, primeiro para a gente entender por que e como, a gente teria que entender um pouquinho o mecanismo, né? Como que a gente sente o cheiro. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aqui, então, vocês estão vendo, né, na minha tela, o coronavírus ali, né? E como perdemos o olfato por Covid, tá? Primeiramente, a gente tem que entender um pouco da anatomia, né? O neuroepitélio olfatório está aqui, ó, bem nessa região onde está essa seta da ressonância. Isso aqui é o bulbo olfatório, é o local onde se sente o cheiro, está no teto do nariz, né? E ele foi motivo de prêmio Nobel no ano de 2004 por esses dois pesquisadores que descreveram o gene, né, relacionado ao olfato, né? E como que a gente sente o cheiro? Aqui no teto do nariz tem um neuroepitélio olfatório que passa através da lâmina cribiforme, que são pequenos furos que a gente tem no teto do nariz, onde repousa o bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório emite fibras, né, chamadas do nervo olfatório, propriamente dito. Ele passa, então, a parte do sistema nervoso central, ele atravessa essa lâmina cribiforme e vai se instalar aqui na mucosa respiratória. Então, é uma mucosa respiratória especializada, que tem no meio dela, permeada por ela, essas fibras de nervo olfatório. E o que acontece? Por exemplo, você está lá com um morango, uma caixinha de morango, né? O morango saindo aquele cheiro, aqui representado pelo Pac-Man, né? E esse morango ele vai atingir aqui, ó, essa região específica do teto do nariz, onde está esses filetes olfatórios. E uma vez que essa fragrância, né, essa molécula odorífera do morango chega aqui no neuroepitélio olfatório, existe o estímulo chamado físico-químico. O estímulo físico odorífero, né, dentro um químico, físico-químico, por isso que é físico-químico, dessa molécula odorífera, que atinge esse receptor aqui, ó, atinge esse receptor, tá? E ele vai fazer, aqui representado, ó, a gente pegou essa parte aqui, ampliou, tá? Então vamos dar um exemplo. De forma bem resumida, a molécula do morango tem uma porção aqui verde e uma porção vermelha. Uma porção verde vai se ligar ao neurônio verde e uma porção vermelha ao neurônio vermelho, dessas inúmeras partículas. A partir do momento dessa ligação verde com vermelho, nesse neurônio verde e vermelho acionados, vai ocorrer a liberação, né, do sistema de potencial, e a partir daí um sinal elétrico vai ser desencadeado e através do bulbo e uma série de complexas interações, a gente sente o cheiro do morango. Então o cheiro do morango é através dessa reação físico-química no teto do nariz, na mucosa olfatória, e a partir daí que a gente vai ter a percepção do cheiro. E aí, como que funciona o Covid, então? Você me perguntou, Luísa, como que as pessoas perdem o olfato pelo Covid. O Covid, aqui está uma foto de uma microscopia eletrônica, aqui representado o Covid no momento que ele está entrando na célula. Olha só que interessante, todo mundo já viu o Covid. E o Covid é aquele carrapicho, é uma bolinha, uma esfera. O coronavírus vem dessa superfície externa chamada de spike, que é da coroa, por isso que ele é chamado de um coronavírus. Ele tem uma estrutura de RNA fita simples, no sentido positivo, e tem enzimas de replicase DNA. E essas estruturas externas, né, chamadas de glicoproteína, uma glicoproteína chamada de spike, de espinho. É importante a gente entender, para a gente poder saber como que a gente perde o olfato, né, é justamente essa espinha, essa espícula, vamos dizer assim, como um carrapicho, né, que o coronavírus tem, ele funcionaria e funciona como se fosse uma analogia com uma chave. E onde está a fechadura que faz com que a chave se encaixe perfeitamente e entre no nosso organismo? Lá no neuroepitélio olfatório e, consequentemente, perdendo o olfato.
A fechadura é representada pela proteína, que tem um nomezinho chamado de ACE2. Aqui na figura, ó, essa proteína ACE2, ela está na membrana das nossas células respiratórias. E o vírus, ele tem o spike. Por incrível que pareça, né, a gente vê que esse spike, ele tem uma conformação espacial perfeita que se encaixa na fechadura, que é a proteína AC2. A partir do momento desse encaixe da chave com a fechadura, acontece todo um mecanismo que coloca o vírus para dentro de você. Então, dessa maneira, olha só, a proteína spike é uma subunidade S, né, na superfície da membrana, né, na superfície do vírus, e essa proteína spike se liga ao receptor da célula humana. Muitas células humanas e potencialmente as células respiratórias do nosso organismo, elas estão cheias desses receptores chamados de ACE2. É por causa disso, dessa fechadura, que existe uma predisposição de ligação da chave spike do coronavírus. Então, inclusive as vacinas, elas são desenvolvidas baseadas nessa proteína spike. Nós desenvolvemos os estudos da vacina para a gente conferir a imunidade, a produção de imunoglobulinas contra essa proteína. A partir do momento que você tem bastante IgG contra essa spike, ela vai neutralizar a entrada desse vírus. Então, o spike é a grande chave, né, que faz com que o coronavírus entre no nosso organismo, não só no nervo epitélio olfatório, na mucosa respiratória, mas em todos os outros órgãos, né? No pulmão, a gente vê na pele, no rim, no fígado, em todas as áreas do nosso organismo, né? Na parte do sistema nervoso central, existem essas células, esses receptores chamados de ACE2, e é por isso que o coronavírus se replica e provoca cascata inflamatória de citocinas, etc, etc, etc. Então, o mecanismo principal é justamente essa chave fechadura. Proteína AC2, que é a fechadura, e a chave, que é o spike. Então, dessa maneira, né, ele entra na célula, olha só, provoca uma endocitose, e a partir do momento que ele está dentro da célula, ele vai se ligar e usar o mecanismo da engenharia celular da nossa própria célula, porque, como todos sabem, os vírus eles não se replicam por si só, ele precisa de uma outra célula para conseguir essa replicação, e a partir daí ele se multiplica, e aí, assim por diante, né, a fisiopatologia. Então, o que acontece lá no neuroepitélio olfatório? Está lá, aqui é o fluxo do ar inspirado, e aqui está o neuroepitélio, os nervos saindo aqui, e aqui as células de sustentação, que sustentam esses neurônios. A partir do momento que o coronavírus entra nessa célula, né, e se multiplica, ele acaba lesando a célula, e por consequência existe uma lesão do neuroepitélio olfatório. A partir desse ponto, então, que existe essa perda do olfato. Então, não existe mais o estímulo, né? Esses neurônios que estavam aqui morreram, e aí você não sente mais o cheiro. Então, daí que a gente vê como é intenso, né, essa perda, porque é uma perda súbita, imediatamente, e o neurônio fica sem potencial, sem poder para poder levar esse estímulo elétrico, uma vez que o morango chegou aqui, ó, e ele está ali, chegando, né, o estímulo odorífero, mas ele não consegue subir porque teve essa lesão do neuroepitélio. Então, dessa maneira que a gente perde o cheiro. Então, esse aqui é um exemplo, né, de como que acontece uma lesão do bulbo olfatório, né, uma ressonância magnética, em que a gente observa uma área de lesão do bulbo olfatório, né, provocado pelo coronavírus. Tá? Doutor, nossa próxima pergunta é: por que alguns pacientes se queixam de recuperarem o olfato, mas não sentirem o cheiro correto ou o cheiro que deveriam sentir? Sim, esse fenômeno, né, da pessoa... Atualmente, além dos projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, são desenvolvidos alguns projetos associados de iniciação científica e extensão, que congregam alunos de diferentes cursos e instituições do Distrito Federal. Podemos citar especificamente a pesquisa sobre a eletrofisiologia da audição de recém-nascidos cujas mães foram infectadas
pelo vírus SARS-CoV-2 durante a gestação. Assim, além de contribuir com a ciência, o LEO forma e capacita profissionais para atuarem em suas áreas de interesse. As pesquisas desenvolvidas no LEO são divulgadas em revistas científicas e jornais acadêmicos e estão disponíveis à comunidade para consulta e discussão.